Muito bem, começou a gravação. Hoje é dia 8 de julho de 2021. Eu fico muito contente de estarmos aqui para dar continuidade aos estudos, mesmo já estando já no término do segundo bimestre, certo? Eu vou fazer aqui mais uma semana que foi feita de atividades, certo? Lembrando que vocês têm até hoje para postar as atividades que estão pendentes, certo? Porque a partir de amanhã eu vou fechar a nota e aí fica complicado para a gente poder fazer as compensações, né? Se você entregar depois, eu já mandei as notas, ficar fazendo correções é complicado. Então enviem até hoje, até as 23 horas e 59 minutos, que amanhã cedo já vou acordar e já vou corrigir, beleza? Então vamos lá, vamos apertar aqui, ó. Só tirar esse. E a gente parou aqui. Então, equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente tinha falado sobre já esse assunto e vamos dar continuidade, certo? E aqui o livro ele aborda da seguinte forma: o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Vamos relembrar que. Cadê aqui? Vou pegar aqui. Permitir. Deixa eu colocar vocês para cá, é mais fácil. Já que vocês estão me vendo na câmera ali, aí fica mais fácil de ver. Então, para relembrar o que é equação mesmo, para ser equação precisa ter o sinal de igual e também letras, certo? Que são as incógnitas. E se tiver duas letras diferentes, então são duas incógnitas. Três letras diferentes, três incógnitas. E a gente viu o grau também, que é referente ao expoente do expoente das incógnitas. No caso aqui quando não tem nada é um e é um também. Por isso que a equação do primeiro grau com duas incógnitas. São duas letras diferentes. Então, aqui eu vou ter um e um, então é do primeiro grau e duas letras diferentes, duas incógnitas. O livro dá um exemplo aqui bem interessante. Por exemplo, se você vier colocar o 7 para o outro lado e fazer assim, ó, 7, x mais. Caramba. X mais y menos 7 igual a zero, né? Eu passei o 7 para o outro lado subtraindo, né? Ele é positivo, aí passa para o outro lado, ele subtrai. E aí, ele fala o seguinte: as equações do primeiro grau com duas incógnitas podem ser escritas da seguinte maneira, assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Nossa, professor, só tem letra. É que na verdade esse A e B eles representam números genéricos a qual você pode colocar, certo? Tanto que ele fala assim, ó, com A diferente de zero e B diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, vai ficar zero vezes x, aí zero, né? Aí vai ficar só BY mais C igual a zero. Isso aí vai ser uma equação do primeiro grau, só que com uma única incógnita. Então, para não ter problema disso acontecer, nem com o x nem com o y, o b e o zero tem que ser diferente de zero. Okay? E o b e o y tem que ser diferente de zero. Então, é, pode ser qualquer coisa, número negativo, número quebrado, certo? O importante é que sejam números diferentes de zero. E aí, e esse C pode ser zero? Pode, porque aí não está vinculado a nenhuma letra. É isso que é importante. Que seria esse 7 aqui. Por exemplo, AX mais BY igual a C, nesse caso de cima, o A é igual a 1. Por quê? Eu não estou vendo nenhum, lugar nenhum. É que esse cara aqui, quando não tem nada na frente, o X quando não tem nada na frente, quer dizer que subintenso está sendo multiplicado por 1. E o Y é a mesma coisa. Então vai ficar como? O A igual a 1, o B igual a 1, e o C, que é o termo independente que a gente fala, né? Que é o termo que não tem letra sendo multiplicada, é menos 7. Aqui, ó. O exemplo que ele deu, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. O exemplo que ele deu aqui, ó. 5x mais 2y igual a 7.
aí onde o x e y eles podem ser números racionais, ou seja, pode ser fração. Os valores que eu achar para x e para y podem ser frações. E aqui na frente eu tenho 5, então é o a é igual a 5, que é o que está na frente do x, o b é igual a 2, e aqui, professor, é 7. Bem, aí é que ele já passou para o outro lado. Se tivesse no mesmo lado ainda, seria assim, ó. Menos 7. Então, no caso aqui, o C é menos 7. Como ele passou para o outro lado, aí ele ficou positivo. Entendeu? E quando eu tenho apenas uma única equação com duas incógnitas do primeiro grau, eu vou ter, gente, sempre infinitas soluções. E eu posso descobrir algumas dessas soluções quando eu escolho ao meu prazer, a minha qualquer dá na minha cabeça, eu vou escolher um número para x, eu acho um valor para y que vai ser correspondente a esse valor que eu escolhi. Então, por exemplo, essa equação do primeiro grau com duas incógnitas, vamos ver um modo de encontrar uma das soluções. Para isso, vamos escolher um valor qualquer para x. E aí, depois disso, a gente vai fazer umas contas e achar um valor, determinar o valor para y. E aí, a esse par ordenado xy, ele vai ser solução dessa equação. A única solução? Não, é apenas uma solução, certo? De um determinado valor. E aí, eu posso achar quantas soluções eu quiser. Eu posso escolher valores para x e eu acho para y. E eu também posso fazer o contrário. Eu posso escolher valores para y e verificar qual é o par ordenado desse y fazendo as contas, certo? Então, veja aqui, ó. O livro ele escolheu o valor menos 2 para o x, certo? Mas por que menos 2? Porque ele quis. Poderia ser qualquer outra coisa, certo? Então vamos fazer as contas aqui para achar. Então, eu escolhi menos 2 para o x. Então, aonde tiver x, vamos dar um zoom aqui, ó. Aonde tiver x aqui onde tiver x aqui na equação, eu vou substituir pelo menos 2, que é o número que eu escolhi, certo? Então, aqui eu coloquei menos 2. Aí, 5 vezes 2 é 10. Como é que é positivo e está negativo? Sinais diferentes. Dá menos. Aí aqui o menos 10, ele está subtraindo. Então, eu passo para o outro lado somando. Então, por isso que ficou mais 10 aqui. Aí fica 7 mais 10 é 17. 2y é igual a 17. Aí eu posso passar para o outro lado 2 dividindo, né? Ou posso dividir os dois lados por 2, tanto faz. Aí aqui vai se cancelar. Aí vai ficar apenas y. E 17 por 2 dá 17 por 2 mesmo. Não dá para simplificar. Se você quiser transformar isso em fração, em decimal, você também pode. Mas não há necessidade. Então, o que significa isso? Que eu não tinha x igual a menos 2 e eu não achei y igual a 17 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou formar o par. Lembre-se que o par ele é formado por x e y. Quando é um ponto genérico, sempre o x é primeiro e y depois. Então, o x é menos 2, que eu tinha escolhido, e 17 sobre 2 vai ser a segunda parte do ponto. Então, esse par aqui é uma solução. Não é a única, mas é uma, certo? Ele também, para demonstrar que pode escolher outro, ele atribuiu agora, no lugar do x, o quê? O valor 1, certo? Porque ele quis, ok? Então, onde tiver x, eu vou colocar 1. Aí vai ficar 5 vezes 1 é 5. Mais 2y igual a 7, né? Aí o 5 ele está somando, passa subtraindo. Aí vai ficar 7 menos 5 é 2. E depois eu posso dividir por 2 os dois lados, aí vai ficar 1. Ou seja, o par ordenado 1, 1 é uma outra solução, né, da equação 5x mais 2y igual a 7. É o seguinte, pessoal, quando eu tenho apenas uma única equação, né, deixa eu ver, colocar aqui, permitir. Quando eu tenho uma única equação com duas incógnitas do primeiro grau, significa que eu vou ter infinitas soluções. Se eu tiver duas equações, aí eu posso ter
uma solução, posso ter ainda infinitas soluções ou nenhuma solução. Isso a gente vai ver de acordo com os casos que a gente vai tratando, beleza? Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Pode pôr no chat se você não quiser abrir o microfone. Beleza. Então, vamos resolver esses exercícios aqui. Então, vamos usar a nossa lousa eletrônica. Via. E vamos jogar aqui. Entre os pares ordenados indicados a seguir, quais são as soluções da equação 3x mais 2y igual a 4? Quando ele pergunta quais delas as soluções, gente, é para a gente colocar no lugar das letras aqui os números que estão nesses parênteses. Lembrando que o par ordenado genérico x, y, né? É sempre primeiro o x, depois o y, ok? Deixa eu só dar uma engrossada na minha letra aqui. Vamos pegar aqui a letra A, ok? Então, 2, 1. A equação é 3x mais 2y igual a 4. Então, onde tiver x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais. Onde tiver y, eu vou pôr 1. 2 vezes 1. Aí aqui, isso é igual a 4? É uma pergunta. Vamos ver. Aqui vai ficar 6 mais 2 é igual a 4. Aí aqui 6 mais 2 é 8, é igual a 4. Isso aqui é falso. Ou seja, 8 é diferente de 4. Logo, não é solução. Certo? Desse jeito. A letra B. 2 e menos 1. Aonde tiver o x eu vou por 2. Onde tiver y eu vou por menos 1. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 igual a 4. Vamos ver se isso é verdadeiro. Certo? Bem, aqui vai dar 6 mais 2 vezes 1 é 2. Só que como está negativo, então fica menos 2. Certo? Então isso aqui é 4. Aí 6 menos 2 é 4. 4 é igual a 4? Verdade. Certo? Logo, esse par ordenado é solução. Certo? Letra C. 1 terço e 3 sobre 2. Aí aqui eu vou pôr no lugar do x o 1 terço e no lugar do y o 3 sobre 2. Aí vai ficar como? 3 vezes 1 terço mais 2 vezes 3 sobre 2 igual a 4. Aqui, na multiplicação de fração, eu posso já simplificar aqui, né? 3 dividido por 3 aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E 2 dividido por 2 aqui também vai dar 1, vai dar 1. Logo aqui vai ficar 1 mais 1 vezes 3 é 3. Então vai ficar 4. 4 é igual a 4. Verdade. Logo, é solução também. E na letra D, vamos pegar aqui, ó, menos 1 terço, ponto e vírgula, 3 sobre 4.
Aí onde tiver x, eu vou pôr 1/3 negativo. Fica 3 vezes menos 1 sobre 3, mais 2 vezes, onde tiver y, eu vou pôr 3/4. É igual a 4? Vamos ver. Bem, aqui de novo, eu posso cortar esse com esse, vai ficar 1, então fica só menos 1. Aqui eu posso dividir por 2, aqui vai ficar 1, aqui eu também posso dividir por 2, aqui vai dar 2, então vai ficar 3 sobre 2, mais 3 sobre 2, igual a 4. Bem, aqui 3 dividido por 2 é 1,5, certo? Eu já vou passar para decimal porque é um número fácil, então vai ficar mais rápido, tá bom? Então vai ficar menos 1 mais 1,5 é igual a 4. Vou continuar aqui. Bem, 1,5 menos 1 é 0,5, ou seja, meio. Isso é diferente, né? Isso aqui é falso. Porque 0,5 é diferente de 4. Logo, esse par ordenado não é solução. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Não entendeu alguma coisa? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Considere a equação e responda as questões. Para que valor de x temos y igual a 7? Então vamos lá fazer aqui também de novo. Então, nós temos aqui essa equação, né? Vamos fazer a letra A. Aí aqui. Para que valor de x nós temos y igual a 7? Então, aonde tiver y, eu vou pôr 7 e achar esse valor de x, certo? Então vai ficar 4x menos 2 vezes 7 é igual a 6. Virou uma equação do primeiro grau que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Então ficou 4x menos 14 é igual a 6. Na verdade, não é nenhuma pergunta, já é uma afirmação, porque a gente vai descobrir esse valor de x. O 14 está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 6 mais 14. Aí aqui é 4x é igual a 20. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 20 sobre 4. Logo, x é igual a 5. Logo aqui, ó, para que valor de x? Temos y igual a 4, igual a 7. X é igual a 5. Certo? Aqui é a letra B. Vamos ver se cabe aqui. Não, vamos fazer aqui embaixo. Para que valor de y temos x igual a meio? Então, agora eu vou substituir o x, né? Vai ficar x vezes 4 vezes 1 sobre 2 menos 2y é igual a 6. Então, isso aqui vai dar, deixa eu só ir confirmando. Aqui vai ficar, dá para cortar, né? 4 dividido por 2 é 2, e aqui 2 dividido por 2 é 1. Então aqui fica 2, menos 2y é igual a 6. Bem, nesse caso, gente, para não ficar com problema de sinal, eu, em vez de passar o 2 para o outro lado, eu vou passar o 2y para o outro lado. Ele está subtraindo, eu vou passar somando, porque aí vai ficar mais 2y aqui. E aí, esse cara aqui, ele não está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 2 menos 6y. Bem, 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 é igual a 2y. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então vai ficar menos 4 sobre 2 é igual a y. Logo, 4 dividido por 2 é 2. E como é negativo, negativo com positivo é menos 2. Então, menos 2 é igual a y. Ou eu posso escrever direto, só trocando os dois de lugar. Y é igual a menos 2. Certo? Então, vou por aqui, ó.
y é igual a menos 2. Certo? Agora a letra C. Se uma das soluções é o par ordenado 1,5 ponto vírgula y, qual o valor de y nesse caso? Então, nesse caso, lembrando, né, gente? Aqui é sempre o valor de x e depois o y. Então, esse 1,5 é o x. Então, vai ficar 4 vezes 1,5 menos 2y é igual a 6. Bem, vou fazer aqui rapidinho. 1,5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 4 vezes 1 é 6. 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6. Uma vírgula, uma casa depois da vírgula, então ficou 6 positivo. Igual a 6. Bem, eu vou passar para o outro lado somando, né? Então vai ficar 6 é igual a 2y mais 6. Certo? Passei o 2y para o outro lado somando. Agora, esse aqui eu posso passar subtraindo. Então vai ficar 6 menos 6 é igual a 2y. Ou seja, 0 é igual a 2y. Passa o 2 dividindo. Continuar aqui. Vai ficar 0 dividido por 2 é igual a y. Ou seja, 0 é igual a y. Ou simplesmente y é igual a 0. Então aqui o y é igual a 0. Beleza? E por fim, fazer d x e menos 3, né? Então o y aqui é menos 3. Então vai ficar o quê? 4x menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. 4x menos com menos é mais. 2 vezes 3 é 6, igual a 6. O 6 está somando, passo subtraindo. 4x é igual a 6 menos 6. 4x é igual a 0. Aqui você já pode perceber que vai dar 0, né? Mas vamos fazer aqui o resto. Vai ficar 0 sobre 4, certo? Dividido, né? E x é igual a 0. Ou seja, aqui também x é igual a 0. O y foi 0 no outro e aqui também foi 0 nesse para o x também. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Este é um resultado que encontrei na web. O Google fica perguntando. Certo? Bem, aqui vamos fazer o número 9. Considerando a equação x mais y igual a 4, calcule o valor de y quando se atribui para x esses valores aqui. Aqui dá para fazer aqui mesmo, né? Tem espaço. Então vai ficar como aqui, ó. Quando x vale 9, a letra A. Então vai ficar como? 9 mais y é igual a 4. Logo, aqui vai ficar... Eu vou fazer na horizontal, tá bom? Então vai ficar... O 9 passa subtraindo, y é igual a 4 menos 9. Quando é na horizontal, você tem que pôr a setinha, gente, para indicar que é continuação, beleza? Isso significa implicação. E aqui, y vai ser igual a quanto? 4 menos 9, você tem 4 e deve 9, então é menos 5. Então, y é igual a menos 5. A letra B, quando vale menos 3, então vai ficar menos 3 mais y é igual a 4. Logo, o menos 3 ele não está subtraindo? Passa somando. Então vai ficar y é igual a 4 mais 3. Isso significa que y é igual a 7. Certo? E a letra C vai ficar 2,5, né? Mais y é igual a 4. Isso implica que y é igual a 4 menos 2,5. Isso significa que... Bem, se fosse 4 menos 2, é 2. Só que tirar meio de novo, fica 1,5. Certo? E eu percebi, gente, que muitos de vocês só colocaram o resultado final. Tem que pôr a conta toda, gente. Isso vale para todas as questões. Não sejam, assim, negligentes nessa parte. Tem que escrever tudo. Senão não vai ser considerado a questão, só a resposta. Beleza? Número 11.
aqui. Expressa a situação mostrada na balança por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bem, se está em equilíbrio, é igual, certo? E aí, quantos cubos eu tenho aqui? 3. Então, fica 3x. Quantos y eu tenho aqui? 2y. Então, mais os 2y. Isso aqui vai resultar em quê? Em 500 gramas. Não precisa pôr a letra G, porque essa aqui é a unidade de medida da massa que ele estava sendo usado. Essa é a equação, certo? Aí ele está falando o seguinte: qual é a massa de cada cubo se a massa do cone é 70 gramas? Então, vamos colocar no lugar do y 70. Então vai ficar o quê? 3x mais 2 vezes 70 é igual a 500. Beleza? Lembrando, não precisa pôr esse g, que é só da unidade de medida. Na resposta você põe, mas durante a conta não precisa. Então vai ficar 3x mais 140 é igual a 500. Aí 3x é igual a 500 menos 140. Se fosse 500 menos 100 é 400. E 400 menos os 40 que falta é 360. Então 3x é igual a 360. E x é igual a 360 dividido por 3. Bem, 336 dividido por 6 vai dar 12, certo? Então, como tem o zero, fica 120. Então, x é igual a 120 gramas. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida nesse? Se eu pudesse fazer qualquer pergunta, eu pergunto. Eu vou tirar a internet desse negócio. Toda hora que eu pergunto se tem alguma dúvida, ele vai lá e responde. Beleza. Então vamos lá. Próximo. Tá acabando. Tem só mais duas questões e aí terminar por hoje. Então, essa aqui eu vi muita gente errando, faltando coisas, certo? Então, vamos lá. Apagar essa parte aqui. Beleza. Aqui, ó. Joana brincava com dois dados de cores diferentes quando deixou cair simultaneamente no chão. Observou que o par de números obtidos e notou que a soma entre eles deu 8. Indique os números por x e y e ache a equação correspondente. E em seguida determine todos os pares possíveis para ter saído no dado. Então, gente, é o seguinte: vamos representar por x a quantidade que tirou no primeiro dado. E vamos representar por y a quantidade que saiu no segundo dado. Isso tem que ser somado, vai dar 8. Então, por isso que a equação é x mais y igual a 8. Só que é o seguinte, como se trata de dados, e o dado só vai ter o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, então as soluções aqui elas vão ser limitadas, elas não vão ser infinitas, porque o dado ele só tem esses números aqui. Então, quais são os números possíveis para tirar 6, para somar e tirar, somar e dar 8? Bem, se no primeiro ela tirou 1 e no segundo ela tirou 6, então não é possível. Então, porque 1 mais 6 é 7. Então, no mínimo ela tem que ter tirado o 2 e o 6, certo? Porque a soma dos dois dá 8.
Também ela pode ter tirado o 3, só que aí tirar 5, porque a soma dos dois tem que dar 8. Ou ela tem que ter tirado o 4 e o 4, aí a soma dá 8. Só que aí ela pode ter tirado, no primeiro dado, o 5, e aí tirar 3 no segundo. E aí o 2, tirar 6 e o 2, beleza? Esses são os resultados possíveis para nessa situação, certo? Então não tem como ela ter tirado 1, porque aí ela precisaria ter tirado 7 e no dado não tem 7, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos para a última, para a gente terminar a aula de hoje. Vou tirar um pouquinho mais para cá. Aí aqui tem a balança. Vou fazer a letra A primeiro. Então vamos vir aqui. Beleza. Então, em uma balança digital que indica a massa em gramas, então é uma balança diferente do que a gente estava trabalhando, mas vai dar certo, vocês vão ver. Adriano pesou as frutas trazidas da feira. Veja quantos gramas tem essas frutas. Tá aqui, ó, 1920, 1,920 kg. Supondo que cada abacaxi tem X gramas, que eu já não gosto, preferia de A gramas, né? E banana de Y gramas, expressa a situação por meio de uma equação. Bem, eu vou fazer com X e Y e também vou fazer com A e B, beleza? Que é o valor que eu esperava que vocês fariam. Pelas orientações que eu venho dando pelos dias que a gente vem passando, certo? Então, eu tenho quantos abacaxis? 2. Então vai ficar 2x. E quantas bananas? 1, 2, 3. Mais 3 bananas. Isso aqui tem que dar 1920, porque é o que está mostrando na balança. Se você fosse fazer por A e B, ia ficar 2 vezes A mais 3 vezes B. Eu escrevi B ali, né? É Y, professor. O senhor falou que ia usar Y. É o costume. Perdão. Então aqui em cima, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? É 2y igual a 1920. E aqui sim, 2A e 3B, né, juntos, dá 1920. Essa é a letra A. Aí a letra B, seguinte. Observe que a balança após a retirada dos dois abacaxis resultou em quê? 420. Ou seja, vou fazer com a letra B, né? 3B é igual a 420. Agora a gente consegue achar o valor do abacaxi, por exemplo, se eu passar dividindo, então vai ficar o quê? B é 420 dividido por 3. 420, vamos dividir 420 por 3, aí aqui vai dar 1, aí sobra 1, baixo 2, aqui vai dar 4, dá 0, baixo 0, aqui vai dar 0, 3 vezes 0 dá 0, nada. Então B é 140, certo? Isso 140 gramas. Essa é a banana, só que eu tenho que descobrir o abacaxi. O abacaxi, é só você substituir, né? Nas equações que a gente achou aqui. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, 2A mais 3B igual a 1920. Então, você pode colocar direto aqui, ó, 420, né? 3 vezes 140 é os 420. 2A é igual a 1920. Passa subtraindo. Então, 2A é igual a 1920 menos 420. Aí, 1920 menos 420. Aqui dá 0, 0, 5,
1. Então 2A é igual a 1.500. Logo, está multiplicando, passo dividindo, 1.500 sobre 2, eu já estou no 720 pensando, né? A é igual a 750, certo? 1.500 dividido por 2 é 750 gramas. Então, quantos gramas tem cada abacaxi? Cada abacaxi tem... nossa, eu falei abaxi, né? Abaca tem 750 gramas. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, gente, o que eu ia passar para vocês hoje é isso, certo? Terminamos mais uma lição. Lembrando que do recesso que vocês têm, que o professor Marcelo colocou para vocês no Google Classroom, né? Que vai do dia 15. Vamos colocar aqui. Vai do dia 15 até vocês retornam dia 26. Vai voltar presencial? De acordo com o que o Marcelo colocou lá no Google Classroom, por enquanto vai continuar do mesmo jeito. Só que pode ter mudanças no mês de agosto. Beleza? No mais, eu quero agradecer aqui a presença. Deixa eu ver aqui de quem ficou até o final, os guerreiros que ficaram até o final. Cadê? Onde tá as pessoas? Eu quero agradecer a presença do Álvaro, da Caroline, Aquino, da Letícia, do Lucas Menezes e da Rebeca. Muito obrigado por vocês estarem presentes e até uma próxima vez.